Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Tem tudo a ver com o programa de hoje. Votem em mim, votem no programa, votem com muitas estrelas no Apple Podcasts, votem em todas as plataformas, 5 estrelas em todos. Encham os vossos amigos de SMS e WhatsApps a falar do Pergunta Simples. Agora sim, neste programa em particular, eu vi por dentro como se monta uma máquina de comunicação eleitoral. A ciência, as sondagens, as percepções, os adversários, as mensagens, tudo pela voz de um mestre. Vamos a isso. Ganhar 3 maiorias absolutas é obra, resultado de campanhas eleitorais, e o feito não está no currículo de nenhum político português, mas sim de um homem da comunicação. Luís Paixão Martins era o estratega da comunicação do PS e do candidato António Costa nas últimas eleições. As eleições que deram maioria absoluta. Dirá ele, entre a sua visão da verdade, alguma humildade e uma fina ironia que foi apenas o consultor, como se alguém, que não ele, criasse o plano de batalha de comunicação que levou à maioria absoluta socialista. Sim, a campanha era dirigida pessoalmente pelo candidato e experiente político, mas também marketeer António Costa, mas por alguma razão o reeleito primeiro-ministro o foi buscar à pagata reforma em Idanha Nova. Luís Paixão Martins tem um histórico. Esteve no papel de estratega de comunicação na segunda eleição de Cavaco Silva, com o Presidente da República, e com José Sócrates na primeira maioria de sempre do PS. Agora, na maioria de Costa. Mas a política é apenas uma parte do seu percurso. Locutor e jornalista desde 1971 e relações públicas a partir de 86. Ele cria a LPM, uma empresa que introduz o seu conceito, o conceito de comunicação híbrida entre organizações e grande público. Mas, fim da campanha, aproveitei o pretexto para ver por dentro os segredos de uma batalha eleitoral. Mas não só. Esta conversa está cheia de uma metalinguagem, do que é dito, do que não é dito e do que é sugerido. É sobre boa comunicação, sobre controle da mensagem e sobre motivações. Afinal, a motivação e a vontade explicam quase tudo. O que é que faz alguém com a tua carreira sair de terras de Idanha para vir à capital do Império ajudar a ganhar umas eleições? Convidaram, não é? Se não me tivessem convidado, não tinha vindo para começar. Ok, convidaram-te, mas isso é muito operacional. Qual foi o teu gatilho, a tua motivação? Porquê é que esse convite ressoou em ti e tu disseste, não, eu tenho que ir? Há um conjunto de fatores, digamos assim. Primeiro, já tinha trabalhado com o António Costa e tinha-me dado bem, tinha gostado do trabalho que tinha feito com ele. Tinha até alguma, chamemos de dívida de gratidão, porque eu trabalhei no marketing internacional, turístico de Lisboa, quando ele era Presidente da Câmara, e ele sempre nos apoiou muito na nossa atividade de marketing. E finalmente, porque tinha ficado um bocadinho desolado com o resultado das eleições em Lisboa. Ficaste surpreendido com aquele resultado? Desolado, não é? E devo dizer que não necessariamente por causa do resultado eleitoral, porque o engenheiro Carlos Moedas não é propriamente um papão para mim, portanto não é isso que está em causa, é mais pelo sentido daquela oportunidade perdida pelo Partido Socialista. Ou seja, eu até fiz parte da comissão de honra do Dr. Fernando Medina e, embora não tenha estado muito distante da campanha, mas achei que a campanha não envolveu suficientemente os potenciais eleitores do Partido Socialista. Isso tem a ver com o quê? Com a empatia? Porque aí a comunicação é muito relevante. Quer dizer, se eu gosto do candidato ou não gosto do candidato, mesmo antes de eu tomar uma decisão política, e não estou a falar daqueles eleitores que votam sempre no mesmo partido, mas eu gostar ou não gostar pode ter um efeito de atração ou de repulsa ou de neutralidade, que é, eu até sou do teu campo político, mas não apeteces. Sim, quer dizer, o primeiro objetivo de uma campanha eleitoral é conseguir que a base eleitoral de raiz se mobilize para ir naquele dia às eleições. Isso é o primeiro elemento. Então, mas não é suposto que alguém que gosta das nossas ideias políticas e que quer que sejamos nós a liderar o poder, no fundo, ir ali às urnas e votar? Não é nada suposto, pelo contrário. Não é? Quer dizer, se nós não criarmos
uma motivação para as pessoas irem votar, não vão. Como é que se cria essa motivação? De várias maneiras, não é? Quer dizer, definindo objetivos eleitorais, por exemplo, que foi uma coisa que me parece que, por exemplo, na campanha autárquica de Lisboa não se fez. Digamos, explicando às pessoas quais são os fatores que estão em causa, os riscos. Depois a própria dinâmica da campanha ajuda, não é? Ou seja, enquanto que nas legislativas foi claramente, digamos, apresentado enfaticamente que o que estava em causa era a escolha de 2 primeiros-ministros, ou o Dr. António Costa ou o Dr. Rui Rio. Portanto, há um drama na coisa, há uma narrativa de drama. Há uma, chama-se bipolarização, não é? Pronto. Até e os outros, que estão aí à esquerda e à direita? Os outros, é assim, qualquer um destes 2 candidatos centrais da bipolarização tem a obrigação de disputar o eleitorado com os outros. Okay. Ou seja, o Partido Socialista, numa campanha bipolarizada, tem a obrigação de pensar no seu eleitorado de raiz, num eleitorado que oscila entre o PSD, o PS e a abstenção, e num eleitorado que oscila entre o Partido Socialista, a abstenção, o Bloco de Esquerda e o PCP. São muitas contas aí. Pois sim, mas são estas contas... E esta gente não pensa todo igual. Isto é, quando tu te aproximas, quando tu crias uma mensagem para que o candidato pisque o olho ao eleitorado, no PS, piscar o olho um bocadinho ao eleitorado do PSD... Essa mensagem provavelmente não cola com o eleitorado do PC ou do Bloco de Esquerda. Não, pois não, mas de qualquer forma há aqui outros fatores, digamos, do eleitorado que não são exclusivamente partidários ou dessa gênese. Por exemplo, há o fator etário, há o fator classe social, há todos esses fatores para ter em conta. Ou seja, aquilo é um xadrez em que tu procuras apresentar os atributos, os valores que fazem com que alguma parte daquele eleitorado se reveja nas suas propostas, não é? E tu consegues medir isso cientificamente ou isso é empírico e é um gut feeling, se me permites a expressão, uma intuição... Ainda por cima, trabalhar com António Costa ou trabalhar com outro político qualquer, tu trabalhaste com vários... Esta gente tem muita experiência e, portanto, pode ter essa tentação de dizer eu cheiro o eleitorado, eu percebo o que é que o eleitorado quer. Muitas vezes eles percebem de facto isso sem nós percebermos, não é? Essa é uma habilidade que eles têm. O Dr. António Costa tem muito mais experiência de campanhas eleitorais do que eu, não é? Quer como político, quer como marqueteiro. Porque ele próprio a desenhar? Sim, presumo eu, no tempo do Dr. Jorge Sampaio, não é? Eu penso que o Dr. António Costa ajudou muito e tem a experiência de participar na vida ativa no Partido Socialista desde muito novo. E isso é uma vantagem ou uma dificuldade para ti que apareces como conselheiro? Porque... Eu não me faz diferença, pelo contrário. Eu vou dizer porquê. Porque as pessoas acham, as pessoas que têm a mania que acham que 90% do país políticos acham que os políticos são de plástico, não é? E que os consultores de marketing os manejam-nos como se eles fossem como fosse uma coisa de marionetas. Isso é completamente idiota. Eu não digo falso, é completamente idiota. Ou seja, pensar-se que um desgraçado como eu, que vem lá da Ideia Nova, como há bocado dizias, e chega ali ao Largo do Rato ou a São Bento e diz ao Dr. António Costa: meta uma gravata verde, é do mais ridículo, do mais absurdo, do mais idiota que se pode pensar. O Dr. António Costa, como o professor Cavaco Silva, como o engenheiro José Sócrates, são pessoas com muito cabedal político, cabedal pessoal. Digamos, o papel do consultor é o papel de um consultor. Quer dizer, nós temos que saber gerir muito bem, até nesse aspecto, a nossa relação com essas pessoas, porque não são instrumentalizáveis, não é? São pessoas que têm a sua personalidade, aliás, qualquer deles, não é? Qualquer deles são pessoas ou determinadas, todos eles têm personalidade muito forte, e portanto o papel do consultor não é de engrossar a voz, e é o contrário, é de procurar ser de cenários, encontrar o racional, discutir, debater, ser uma espécie de contraponto, às vezes advogado do diabo, às vezes advogado de Deus, consoante. E eles irritam-se com isso ou não? Eu nunca tive nenhuma cena de irritação comigo. Eu ouço coisas que se dizem de algumas pessoas. Mas tu percebes, quer dizer, eu estou a pensar que se alguma vez tu pensares uma coisa diametralmente oposta do próprio candidato, e tu és o consultor e portanto o candidato decide, todos não é? Dias, não há todos os dias. Como é que tu no fundo
geres essa tensão, porque eu imagino que o processo não seja completamente plano. Não, mas há uma tensão que é muito valorativa das nossas vidas, não é? É a tensão que nos faz melhorar. Não é? Ou seja, a contribuição do consultor é melhorar, não é? Portanto, a atenção é toda ela muito positiva. Por isso é que estou a dizer, eu ouço as pessoas falarem do espírito daquelas 3 pessoas que falámos agora, por exemplo, e eu nunca tive nenhuma cena de qualquer tipo de irritação, pelo contrário, foram todas muito construtivas, ainda agora nesta campanha em que éramos 5, digamos, na equipa de... Como é que é a dinâmica? Como é que é essa dinâmica interna? Quem é que faz o quê? Que papéis é que lá estão nesses 5 que, no fundo, controlam o ritmo e o caminho e a mensagem? Eu tenho dificuldade de falar de coisas que são, digamos, de bastidores. Ok. Aquelas que se podem partilhar. Tenho alguma dificuldade. Quer dizer, quem comanda a campanha do Dr. António Costa foi o Dr. António Costa, ponto final do parágrafo. Também é público quem dirigiu a caravana, digamos, a ação de estrada, as partes operacionais, a publicidade, etc., foi o Duarte Cordeiro, não é? Pronto, os outros consultores também sabem quem são e portanto, a equipa foi esta, não é? E que tipo de perguntas é que te fazem ou que te fizeram? Eu vou-te contar a primeira pergunta que me fizeram, porque tem alguma graça por causa da resposta que eu dei. Eu cheguei, digamos, à campanha no princípio de dezembro, numa reunião onde estávamos meio dúzia de pessoas sentadas num gabinete, com um grande espaço entre nós, com acrílico entre cada um de nós e com máscaras, aquela cena do pico da pandemia. E o Dr. António Costa, como era o recém-chegado e não sou propriamente, digamos, da equipa dele, não é? Vinha de fora, perguntou-me: Luís, você que está agora a chegar aqui, diga-nos lá qual é a impressão que tem sobre isto e tal, contribua com alguma novidade. E a primeira frase que eu disse foi: vamos lá então trabalhar para a maioria absoluta. Esse foi o teu feeling inicial? Não, foi a minha primeira frase, porque eu sou provocador, não é? Gosto de provocar e de criar objetivos e tensão, aquela tensão que há pouco falavas. Eu gosto bastante de criar tensão e gosto muito de trabalhar em tensão, e portanto foi uma espécie de vamos lá isso. Dom Quixote de La Mancha diz: vamos conquistar vamos aqui as mangas. O que eu queria dizer, como aliás depois expliquei, porque depois tive 5 ou 10 minutos a falar. Qual foi a reação? Foi boa, porque a explicação é simples. A explicação, que aliás já estava na cabeça deles, não? Às vezes um tipo de comunicação, o que produz é comunicação, não é ideias, não é? Vamos, isso quer dizer o quê? Não, quer dizer que um tipo descodifica pensamentos, simplifica-os, ou seja, uma pessoa está 10 minutos a falar de um tema e o papel do consultor da comunicação é reduzir aquilo a 30 segundos, se quer que aquilo apareça no telejornal. E isso significa que tu precisas muito de que exista uma estratégia, sim, claro, uma ideia e factos, aquilo que chamamos nós cardinha no assador, sim, para depois transformar aquilo num objeto comunicável. Sim, claro. E cada vez mais, numa campanha, cada vez é mais difícil, que é, quer dizer, tu podes começar os debates. Nos debates tens 25 minutos no debate com outra pessoa, etc. Mas podes estar ali 1 minuto ou 2 a expor uma ideia, 2 minutos, não é? Mas já foste. Não, mas num debate consegues estar 2 minutos. Na última semana de campanha, as imagens são todas de rua, tu só consegues estar 30 segundos no ar. Claro, e provavelmente a imagem é emocional do candidato que abraça ou que beija e não a dizer uma coisa muito inteligente. Não, mas o interessante é pôr essa imagem com uma frase inteligente. Ok, como é que se faz isto? Vamos lá, como é que o candidato abraça a velhinha ou dá um beijinho à criança e ao mesmo tempo planta um soundbite? Sim, claro. Ou seja, no fundo, vamos, ao longo que a campanha, a dramatização passa por aí, que é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. A dramatização de uma campanha passa em tornar mais secas as nossas formas de expressão. Secas no sentido mais curtas, mais pequenas. Mais eficazes, mais eficientes? Não sei se são mais eficientes, mas para tu teres uma ideia, há um momento da campanha em que o candidato diz: eu tenho no meu programa baixar o IRS para as famílias com rendimentos inferiores a 80 mil euros. Ok, numa primeira mensagem parece-me uma coisa francamente boa. É uma coisa que se diz a um mês de distância. A 3 dias de distância diz: vou baixar o IRS. Não é? Vota em mim que vou baixar o IRS. Se conseguir. Tudo o resto são pormenores.
Não é ser pormenores, não há espaço mediático para mais nada do que isto, não é? Porque as pessoas, de facto, digamos, o grande canal de comunicação, um dos mais importantes, é a televisão, e na última semana de campanha a televisão anda à procura de episódios, como eu gosto de dizer, de rua, em que as pessoas interagem com o candidato e o candidato tem que aproveitar esse espaço perceber que a televisão... que aquela pessoa que está ali à sua frente é um excelente exemplo de alguma coisa que ele quer contar aos outros todos. Nas public relations chama-se engagement, não é? Encontrar a forma de engagement com o público, não é? Porque aquele senhor que está ali, aquele senhor, aquela senhora são representativos de uma massa eleitoral que está lá em casa a ver televisão e, portanto, além daquela imagem genérica de bom ambiente, de gente na estrada, de ser bem acolhido, de ser abraçado, de haver uma ideia de mobilização. Além disso, ele tem que aproveitar isso para fazer passar as suas mensagens eleitorais, se quer chegar aos eleitores. Já que falamos de mensagens eleitorais, nesta campanha, como noutras em que o incumbente sente que há a possibilidade de ganhar uma maioria absoluta, normalmente os candidatos são discretos, vão falando do tema, votem lá em mim, eu é que sou um bom candidato, e depois, nessa dramatização, no fim, vão subindo até quase gritar a maioria absoluta, quase dramatizar. Aconteceu um fenómeno ao contrário, que é o candidato começa por falar nisso e depois foi pondo caldos de galinha na semântica, foi só palavras. Há campanhas, se eu perceber bem a tua pergunta... Estou a pensar por Cavaco Silva, não é? O Cavaco Silva é um bom exemplo. É uma campanha declarativa. Ou seja, é um candidato que, se tudo correr normalmente... Diz ao que vem. Consegue ganhar a primeira volta, digamos assim, que era o objetivo, era ganhar a primeira volta. Eleição presidencial, portanto, onde tu estiveste envolvido... Em 2006. Sim. E, portanto, te faz uma campanha declarativa. Ou seja, expõe os seus pontos de vista, não se incomoda muito com o que os outros fazem, sofre-se um bocado, não é? Porque o candidato líder numa declarativa vai sempre caindo nas sondagens. Vai sempre caindo? Sim, porque tem menos interesse mediático? Porque no princípio, como é a única pessoa o único candidato que as pessoas imaginam que pode ser presidente ou primeiro-ministro, tem 60% ou 60%, não é? E vai acabar com 50%. Os eleitores também vão perdendo o interesse? Não, vão agarrando-se a outros candidatos. Ou seja, se tu hoje perguntares quem vai ganhar as eleições daqui a 4 anos, as pessoas vão dizer que é o António Costa, que é o único que está no terreno, não é? À medida que te vais te aproximando das eleições, as pessoas vão pensando em alternativas, não é? Portanto, um candidato declarativo é preciso ter um bocadinho de sangue frio. Porquê? Porque a campanha é um pouco, digamos, é uma campanha que não produz massa eleitoral, não é? É uma campanha complicada. Nesta campanha do António Costa, como aliás a do engenheiro José Sócrates, as campanhas foram diferentes. Ou seja, há aqui um elemento que é... Eu acho que a ideia há uma diferença entre uma maioria confortável e uma maioria absoluta. Maioria confortável era aquilo que era evidente que o Partido Socialista ia ter. Maioria absoluta. Mesmo naquela semana antes da última semana, na penúltima semana? Sim. É porque os ecos davam, a narrativa, a bolha mediática, como tu lhe chamas, sim, davam ali uma possibilidade sim, do empate técnico com o qual tu gozas muito, porque na realidade ele era fictício. Não, o que eu disse foi que gosto imenso de empates técnicos. Destes. Então, mas como é que se cria essa percepção? Foi spinning de comunicação? Eu não sou especialista em sondagens, não tenho qualquer tipo de pretensão em relação a isso. Trabalharam com a GFK, que é uma extraordinária empresa de sondagens. Claro. Sou cliente, não é? Que é um bocadinho diferente. E que perguntas é que procuraste fazer à empresa de sondagens? Eu já nem estava já não estive na fase das perguntas, portanto já levaste só com o que havia. Com o que havia, mas o que havia era excelente. Sim. Pronto, era excelente porque havia vários, digamos, instrumentos de medida, não é? E que, digamos, nos permitiram, digamos, perceber o que estava a acontecer, acho eu, que ainda por cima acertando, não é? São sondagens diárias, são estudos de opinião internas? Havia uma sondagem robusta que produzia uma vez por mês
Havia um tracking poll diário. Isso era interno ou era para comunicação pública? Era tudo interno. Tudo, ok. E havia grupos de foco de uma maneira menos habitual. E havia até uma análise histórica. Os grupos de foco. Havia muitos elementos que nos ajudavam a perceber. Eu vou dar um exemplo para que eu acho que é interessante, que é quando pegas numa sondagem, mesmo aquelas que são mediatizadas, aquilo geralmente tem várias perguntas. Neste caso, por exemplo, perguntavam quem é que os portugueses queriam primeiro-ministro. E na resposta a essas perguntas, as pessoas diziam António Costa 50% ou 60% e Rui Rio 20% ou 25%. A seguir perguntavam em quem é que iam votar. E no Partido Socialista votavam 36% ou 37% e no PST 31% ou 32%. Portanto, há uma grande diferença entre o candidato e depois o partido? Quer dizer, o que eu quero dizer é, não se pode resumir este resultado às intenções de voto. Tem de se perceber que há umas intenções de voto declaradas e há um potencial enorme na outra pergunta, na resposta a outra pergunta. Portanto, há um intervalo. Não, sim, há um potencial, não é? Ou seja, as sondagens não são instrumentos científicos, não é? São técnicos. E medem percepções. Pronto. E as pessoas, muitas vezes em casa, ou quando respondem às sondagens, também não sabem muito bem o que é que hão de responder. Tudo bem. Agora, temos que olhar para as sondagens de uma maneira completa, não é? Integral. Aquilo expressa... Por exemplo, um dado que nunca foi referido, ou acho que nunca foi referido, a rejeição. A rejeição é um dado fundamental. O que é a rejeição? A rejeição é assim, 70% dos portugueses não gostam do Chega. Rejeitam o Chega. Portanto, é um tóxico. O potencial daquele partido passou a ser 30%. Não, o potencial de teres oposição ao Chega nos outros partidos é de 70%. Ou seja, aquilo é como se fosse um ativo tóxico. Sempre que tu te aproximares do Chega, há 70% dos eleitores que te dizem asneira. E, portanto, para quem está no lado da barricada da esquerda, dizer se votarem no PSD, cuidado porque eles se vão juntar ao Chega, isso capitaliza esse ativo tóxico. Não, eu acho que ainda pior, digo eu, é quando estás na direita. Não é? O que é que tu fazes com isto? Não é? Quando estás na direita moderada, no centro-direita, e o teu potencial candidato, neste caso o Dr. Rui Rio, é ambíguo em relação à sua relação com o Chega. Isso é muito pior. Ou seja, não há um separar das águas imediatamente. E isso dificulta a clareza na atração do teu voto. Claro. Provoca a abstenção. Na dúvida? Provoca a abstenção. É um fator de abstenção. A gente fala muito no apelo ao voto, na capacidade de atrair eleitores, e fala pouco na capacidade de atrair abstenção. Sim. Porque acha de alguma maneira que ela está perdida, que ela está lá e que não... Não, há muitos movimentos que vão para a abstenção. A seguir às eleições, houve pessoas que concluíram, saíram, o Bloco e o PC perderam 300 mil eleitores. Ficaste surpreendido com este valor? Deixa-me só acabar. O Bloco e o PC perderam 300 mil eleitores e o PS recebeu 300 mil eleitores. Foram aqueles... Saltaram. É mentira. É completamente mentira, porque eu não tenho nenhum dado hoje em dia, mas há um mês da campanha também a situação era diferente. A capacidade de retenção do Bloco era baixa, do PC era menos, mas a transferência do Bloco para o PS era relativamente reduzida. Ela depois certamente aumentou, mas isto para dizer que provavelmente daqueles 300 mil eleitores antigos do PS, do Bloco e do PC, muitos foram para a abstenção, não foram para o PS. Porque o PS atraiu alguns eleitores à esquerda e alguns eleitores à direita. Portanto, dos 300 mil eleitores que o Partido Socialista atraiu, grosso modo, uma parte é da mobilização, ou seja, são eleitores que habitualmente votam no Partido Socialista, que ali sentiram mesmo necessidade de ir votar. Tu queres ver que a gente vai perder e foram? Exatamente. Portanto, até podemos talvez dividir em 3 tranches e se calhar cada uma delas é 1/3. Depois são eleitores que partilham um espaço político entre o PS, a abstenção e o PSD. E, portanto, podem cair para qualquer lado? Sim, ou para a abstenção, geralmente, porque a gente também só fala geralmente em partidos, mas há sempre um terceiro partido no meio de tudo, que é a abstenção.
Curioso. Há sempre, ou seja, entre o PS e o PST não há o PS e o PST, há PS, PST e abstenção. Entre o PS, o Bloco e o PCP não há só... Há também a abstenção no meio. Portanto, há umas faixazinhas de pessoas que, se sentirem mobilizadas e atraídas para um lado, podem fazê-lo. Se não sentirem... E isso interessa-me por uma coisa. O eleitorado, obviamente, envelheceu muito. Mesmo, neste momento, um terço do eleitorado tem mais de 65 anos. Surpreendeu-me nesta campanha, como noutras, que não há mensagens para os miúdos. Não há mensagens para os... há poucas mensagens nos partidos, e pelo menos eu senti isso. Tenho uma filha jovem adulta e que basicamente, não é, se confronta pela primeira vez numas eleições legislativas e que diz... onde é que eu vou votar? E eu pensei, bom, quando eu tinha a idade dela, havia, lá está, o cartão jovem, o móvel jovem, o Estado de Estado da Juventude, quer dizer, os próprios governos e os partidos, a onda laranja, no caso do Cavaco Silva, depois a atração do Guterres também, e desta vez parece que aquele eleitorado foi pouco cuidado ou era pouco interessante? Não, houve um partido, aliás, que se posicionou para ir buscar o eleitorado jovem qualificado, foi a Iniciativa Liberal. Sim. Não é? Portanto, grande parte E disso. foi? E foi. Portanto, há um partido que até é um bocadinho juvenil, é como se fosse, sem ofensa. Mas o Iniciativa Liberal tem e a mensagem era sexy. A Iniciativa Liberal tem duas fatias. Tem a fatia dos quadros e depois tem uma fatia de uma espécie de JSD moderna. Não é? Pronto. E juntaram-se ali. Portanto, esse partido até tem, digamos... elementos, fatores de atração e, aliás, diz-se, e a dada altura é verdade, eu depois não tenho dados finais em relação a isso, que houve transferência de eleitores do Bloco para a Iniciativa Liberal. Provavelmente foram esses. Isso é um salto quântico. Há jovens que são liberais. Porque, digamos, o Bloco há 10 anos ou há 12 anos era o partido da moda, não é? Chique, não sei como é que se diz. A esquerda caviar, dizia-se, claro. Não é? Pronto, e ela é da direita caviar, pronto, para simplificar. E, portanto, houve uma altura na pré-campanha em que o Bloco de Esquerda fez um conjunto de ações contra a Iniciativa Liberal. E só isso é que justifica, ou seja, só o conhecimento de que havia eleitorado cruzado é que justifica essa ação. Eu vou dizer uma coisa, enfim, eu não faço a mínima ideia do que é que passa, digamos, nos partidos que não são os dois principais. Não estudo, não me preocupa muito isso. E, portanto, só sei esses movimentos por aquilo que vou... Interessa-te o grande pedaço do bife? Sim, só mesmo. Não me interessa o PC e o Bloco e tal, pronto. E já agora, eu vejo... No meu trabalho, vejo os números brutos e não as percentagens. Isso quer dizer? Quer dizer que eu vou comparar quantos eleitores é que o Bloco teve em 2019 com os que teve em 2015 e perdeu 30 ou 40 mil. Os efetivos? Depois, sim, os votantes. E não depois aquelas distribuições que... Não, os votantes das eleições. Mesmo os reais? Sim, o PC, quantos eleitores teve em 2019, quantos perdeu 100 mil em 2015, e aí tens uma ideia da massa de eleitores. A massa de eleitores à esquerda do Partido Socialista é relativamente mais modesta que a massa de eleitores à direita do Partido Socialista. Portanto, quando se fala muito do voto útil à esquerda, que existiu, a gente deve sempre contrapor com a realidade dos números brutos, não é? Digamos, aquilo que há pouco dizia do movimento de eleitores em termos brutos, não é? E se pensarmos em termos brutos, o movimento não é tão simples de explicar como às vezes tenho visto. Qual era o teu grau de fé na maioria absoluta? Não tinha fé no dia da eleição. Sim. Digamos, à tarde, não é? Sim, quando começaram a aparecer os primeiros resultados das sondagens urnas. Eu despedi-me do trabalho às 7 da tarde. Não ficaste lá? Não. Porquê? Porque não gosto de festas. E, portanto, eu despedi-me às 7 da tarde. E nessa altura havia a certeza que se ia ter uma maioria confortável. Pronto.
já nos... esta situação é um bocado engraçada, porque nós temos imensas reuniões quase todos os dias, sempre com o distanciamento e com os acrílicos, como temos agora aqui nós. Pois, aquelas coisas todas, sempre com muito cuidado para que não tivéssemos problemas com aquilo. E a primeira vez que no meio disso dei um abraço ao Dr. António Costa, ele havia feito exatamente no dia das 7 da tarde, não é? Porque quando a gente se despediu daquela tensão toda, já com aquele ar de tínhamos a missão cumprida, respirar. Foi a única vez que estivemos assim mais próximos um do outro durante a campanha. E depois tu disseste, ele apanhou Covid, oh meu Deus, agora tem que fazer. Ele avisou na terça-feira. É para avisar que, como notícia de campanha... Na terça-feira de manhã mandou uma mensagem a dizer, tenho aqui um problema e tal. Ainda só tinha o primeiro teste. Sim. Tinha um problema. Liga o SNS 24 porque eles querem falar contigo. Isso. Olha, eu quero sair um bocadinho da campanha, mas quero só deixar uma última, que é, agora temos um governo novo, dia 23 será anunciado. Uma estrutura de governo também precisa de uma narrativa. Não tenho opinião sobre isso. Não te apetece? Não tenho. Já fizeste o que tinhas para fazer? Claro, não tens nenhum conselho para dar ao primeiro-ministro? Eu não dou conselhos vendo, não é? Já agora. Imagino que não seja difícil vendê-los depois de conseguir este sucesso. Agora, não é? Portanto, a minha vida não é dar palpites, nem dar conselhos. A minha vida antiga, profissional, era de os vender, não é? E portanto, para um tipo se vender conselhos, tem que estudar os temas e pensar no assunto, coisa que não fiz rigorosamente nada em relação a nenhuma ideia que tenha a ver com o futuro governo. Olha, agora desejo a maior das felicidades aos portugueses. E ao Dr. António Costa, coitado, que recebeu um mandato terrível, não é? Pesadíssimo, não é? Que é ter maioria absoluta, ser responsável por o que vai acontecer no país nos próximos 4 anos. E estar 10 anos no poder, não é? É uma situação que eu não invejo. E sobretudo depois do desgaste que teve. Onde é que esta gente vai buscar energia? Não sei, mas ele está bastante reabilitado do ponto de vista energético. Não sei se teste por isso, mas a campanha teve a virtude. E o arrebitar? Sim, eu dizia-lhe que ele estava 5 anos mais novo. Porque de facto a campanha teve a virtude. O combate político é uma coisa que os políticos gostam de fazer. Uhum. É a praia deles, não é? Não é a chatice da burocracia, da decisão do problema para resolver. Pois. Aquilo liga àquela... Dá pica, não é? Eu não sou político, nunca fui, mas eu acho que os políticos adoram o combate político, não é? As ideias, o confronto, aquilo dá pica, mobiliza-os, não é? Sim, eu vou conseguir convencer os outros que a minha versão é boa. Eu fartava-me de rir porque eu via os comentadores na televisão a dizer que ele não queria ganhar as eleições, que estava muito velho, que estava cansado, estava farto, queria ir para um lugar europeu, e ria-me um bocado com isso porque não era nada disso que estava a acontecer. Sim. Como aliás se viu, não é? Ele teve sempre um enorme ânimo. Durante toda a campanha andou bastante mobilizado, teve até à última hora a fazer campanha, aproveitou todas as oportunidades, aceitou todas as entrevistas que lhe pediram. Sim, a última semana foi uma estratégia tua. Foi à bruta, como dizia. Isto é uma confidência que não tem problema nenhum. Nós tínhamos um problema com o perfil das ações de rua, porque o Dr. António Costa era o comandante supremo das forças de combate à pandemia e tinha andado 2 anos a dizer aos portugueses para porem máscara, para não saírem à rua, para higienizar as mãos. E a mensagem que aparece na televisão, não é? Como é que de repente o pomos na rua a fazer arruadas? Abraçar pessoas e como é que fazemos? E portanto não fizemos. Ou seja, decidimos fazer um compasso de espera. Fazer sessões com pouca gente, calmas e tal, com distanciamento e tal. Porque achámos, e com razão, que os portugueses não iam compreender, primeiro, e que os comentadores iam virar-se contra a campanha. E ficámos à espera. E o Dr. Rio, de facto, avançou logo a seguir aos debates para Ruadas, e nós demos um compasso de espera 3 ou 4 dias. E o Duarte Cordeiro, que era o diretor de campanha, a confidência é esta, tinha o plano do à bruta. Que é, vamos a todas. Sofremos um bocado nesses dias porque sentimos que precisávamos de mostrar ânimo na campanha e que precisávamos do à bruta, não é? E de facto essa parte final foi
Olha, assim. a questão da Covid, não só 2 anos de pandemia, estamos todos fartos, quer dizer, eu estou completamente farto, acho que toda a gente está muito, muito farta. A questão da Covid podia ser uma contingência da própria campanha, isto é, que o candidato pudesse ficar com Covid. Isso era uma possibilidade. Qualquer um deles. Um deles. Sabes que era obrigatório fazer testes diários nos dias dos debates. Sempre. Portanto, os debates, os candidatos para irem aos debates tinham que apresentar um teste para entrar no debate. Era mas depois há as arruadas, depois há os abracas. O risco de facto é real, não há. E isto leva-me para falar um bocadinho sobre uma coisa que em Portugal, se calhar, só lembramos de Santa Bárbara quando troveja, que é, vemos muito pouca comunicação de crise ou preparação para comunicação de crise. E eu estou em particular, nós estamos recentemente, está aparentemente agora recuperado, a questão da Vodafone, ataque informático, parou a rede, antes Expresso, empresa, outras crises que possam aparecer. E o que parece sempre é que os timings de reação, os porta-vozes, não na resolução da própria crise, e eu acho que as organizações funcionam, parece sempre máquinas perras, parece que... Não sei, ali naquele caso não havia dúvida nenhuma e tivemos sempre esse cuidado porque só tínhamos um ativo comunicacional que era o Dr. António Costa, ou seja... A campanha era muito simples, foi muito simples nesse aspecto, porque só havia um ativo comunicacional, que era o Dr. António Costa. E, portanto, ele é atrativo, as pessoas gostam dele, e portanto era só ele, não era só ele, não havia outra alternativa. E portanto teve sempre muito cuidado com todas essas contingências. Não havia plano B? Não havia plano B. Não havia plano B. Teve sempre muito cuidado com essas contingências, exatamente porque não podia haver plano B, não é? Porque, como eu disse, um dos objetivos da campanha de comunicação, na prática, uma campanha eleitoral é uma campanha de comunicação, não é? Um dos objetivos era fazer com que as intenções de voto no Partido Socialista se aproximassem da notoriedade positiva do Dr. António Costa. Não havia outro caminho, não é? E, portanto, houve sempre muito, muito cuidado em relação a isso, mas numa campanha está sempre... Eu não gosto da palavra crise. Eu, quando trabalhava na LPM, eu usava a expressão comunicação sensível, porque eu acho que a palavra crise não ajuda a resolver uma crise. Põe um rótulo que atrapalha na resolução. Sim. Eu usava a palavra comunicação sensível, ou seja, digamos, é uma parte da comunicação das organizações provém das próprias organizações. Aquilo que provém de terceiros geralmente não é bom. É uma comunicação adversarial, não é? É dos concorrentes, ou às vezes não são. E é essa, digamos, área da comunicação, nós nesse tempo da LPM chamávamos comunicação sensível. Por acaso já vi que mudou, porque no site fala-se agora de comunicação de crise. Que é aquilo que é a expressão mais comum, não é? Da indústria, não é? A expressão sim, da indústria. A indústria usa a sim, até durante muitos anos foi até a alavanca do crescimento do negócio de public relations foi a comunicação de crise. Na própria crise, quando acontecia a crise ou antes de acontecer? O objetivo, aquilo é como se fosse um seguro, não é? O objetivo é que os clientes contratem antes, que se façam os planos, os trabalhos, as equipas, mas depois não seja necessário fazer. Havia algum cinismo da parte das empresas de public relations na proposta do negócio, da linha de negócio da comunicação de crise. No fundo, tu podes vender 100 planos de crise e sabes que, pela lei das probabilidades, vai acontecer uma ou outra vez, não é? Sim. Mas isso não implica só ter o plano de crise numa bela estante, que é muito bem encadernado e com uns belíssimos diagramas, depois implica treinar. Não, significa eliminar os fatores de risco, no fundo. Portanto, a melhor crise é a não crise. Eliminando os fatores de risco. Se fizeres um plano em que tu identifiques quais são os fatores de risco, o teu trabalho depois é ir eliminando os fatores de risco. E antecipá-los e corrigi-los. Sim, eu estava a dizer eliminá-los, mas infelizmente nem sempre se pode eliminar, pode-se corrigir, pode-se tornar mais modesto, etc. Enfraquecer. E a tua sensação de todos os diálogos que tiveste com organizações no geral e com lideranças é que as pessoas estão despertas para isto é, estão despertas para
para o impacto que pode ter na sua reputação uma crise ou algo sensível para trabalhar? Sim, até uma das, digamos, como eu te disse, até era uma das áreas de crescimento, de valorização do negócio das public relations nos últimos anos em que eu trabalhei, era esse da comunicação de crise. Digamos, as pessoas entendem que o mundo da comunicação, o mundo da reputação, a presença pública das empresas, das instituições, é cada vez mais difícil, não é? E há 20 anos, quando um jornalista telefonava para uma empresa, provavelmente queria uma notícia. Geralmente agora quer uma reação a uma notícia, não é? Pronto, ou seja, há uma diferença muito grande de sensibilidade da opinião pública, da intervenção dos jornalistas, do papel das redes sociais e, portanto, há muito mais adversariedade. As pessoas estão muito mais sensíveis, mais exigentes, mais disponíveis para criticar do que no passado, têm mais meios, não é? E portanto, nesse ponto de vista, eu estou desatualizado em relação ao que se passa, porque deixei de trabalhar em 2015, já passam 7 anos. Eu acho que tu deixaste de trabalhar há uma semana, ouvi dizer. Foi intervalo. Mas acho que de facto há uma propensão maior em relação a esse tema. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa: o problema que se passou com a Vodafone não foi um problema de comunicação, não é? Sim. Ou seja, todos os casos que tu aqui levantaste, é assim, se houver um problema com aviões no aeroporto e os aviões se atrasarem e for lá uma câmara perguntar às pessoas o que é que se passa, e as pessoas dizem, não nos dizem nada, como se aquilo fosse um problema de comunicação, quando não é aviões. Claro. E portanto o problema da Vodafone não foi um problema de comunicação. Portanto, confundimos a substância com o... Não, eu até aceito que a Vodafone tenha executado bem um plano de comunicação. Não sei, não acompanho bem. Eles apareceram muito rapidamente e apareceram a falar, portanto a dar uma explicação sobre aquilo, portanto aparentemente as coisas funcionaram. Pois, eu até aceito que eles fizeram tudo o que tinham que fazer. Agora o rei do telefone não funciona, não é? Isso não é um problema de comunicação, é um problema de funcionamento. Não há comunicação que resolva isso, não é? mas é muitas vezes usado como desculpa. Sim, é sempre. Eu estava-te a dizer, se faltarem aviões no aeroporto e for lá uma câmara, as pessoas dizem, ninguém me diz nada. O problema não é dizerem que não há aviões, não há aviões. Mesmo que te digam que não há aviões, tu dizes, mas porque é que não resolve, não sei o quê. Fala lá com alguém que arranja os aviões. A comunicação ajuda, digamos, de algum modo, as pessoas a sentirem-se acompanhadas, não é? Pronto, fazerem parte. É uma espécie de psicanálise, não sei como é que se diz, mas é uma terapia geral. Ajuda as pessoas a ser acompanhadas, sentem isso, tem esse papel realmente, mas também se lhe exige mais do que aquilo que ela pode dar, não é? E então passamos a vida, as organizações e as pessoas, a gerir expectativas. Sim. No geral. Nem sempre há aqui um conflito entre o marketing institucional, porque o marketing gera sempre expectativas exageradas que muitas vezes não resultam bem no plano institucional. E eu por acaso até acho que nos últimos anos a coisa evoluiu muito, ou seja, as pessoas são mais cuidadosas, a publicidade agora é mais séria. Não no sentido das brincadeiras, da criatividade, mas é mais honesta. Nas promessas que faz. Houve uma mudança muito grande, não é? Há 20 anos podia-se fazer as propostas que se quisesse na publicidade, ninguém levava a publicidade a sério. Agora, como as pessoas levam a publicidade a sério, a coisa foi mudando. Mas há de facto aqui um problema entre aquilo que é a reputação institucional de uma marca, não necessariamente de uma empresa, mas de uma marca, etc., de uma pessoa, de uma empresa, de uma instituição, e aquilo que o marketing às vezes quer fazer, não é? Pronto. E eu, na minha vida, tive sempre mais ligado à parte institucional do que à parte de marketing, publicidade, tive sempre alguns confrontos em relação a isso. Como é que se gera essa fronteira? Com tensão. Há tensão sempre, claro. Não é? Ela é permanente. Sim, claro. Isso não tem mal nenhum. Tensão é um bem da humanidade. Todavia, por exemplo, se nós estivermos a falar de uma área de negócio, o grande consumo, uma qualquer, o marketing pode sempre fazer aquela coisa que é: eu faço desta campanha e vendo-te mais X produtos e, portanto... Sim, mas não pode fazer promessas que não a cumpra.
Pelo contrário, tem que cumprir mais do que as promessas. Se não fizer isso, está errado. Enquanto que o institucional o que diz é: se fizermos tudo bem, não temos problemas. Sim, é mais difícil de vender, não baixa é? a expectativa. Baixa a expectativa. Se tu baixares a expectativa e entregares mais do que a expectativa, estás a robustecer a tua marca, a tua instituição, a tua empresa. Quer dizer, isso não é negativo. O problema pode existir é, se tu queres produzir resultados a uma semana ou a um mês, a estratégia institucional não faz sentido nenhum. Ok, tudo bem, adeus. Sim, no fundo não. Lá está, expectativas. Contratem mais essa publicidade, não é? Ok, tudo bem, adeus. Se querem robustecer a marca, se o projeto é a longo prazo, não se pode nunca valorizar demais as promessas comerciais. E como é que se mede isto? No fundo, acho que posso fazer a pergunta mais simples. Para que raio me serve uma boa reputação? Uma má reputação eu consigo perceber que não serve para nada e que é uma catástrofe. Não se pode viver sem uma boa reputação, ponto final, parágrafo. Quer dizer, no mundo em que nós vivemos, é impossível viver sem uma boa reputação. Nem consigo perceber como é que pode haver hesitações, se existem em algum lado em relação a isso. Aliás, a reputação acrescenta valor, não é? Quer dizer, se a gente for ver o valor que tem nas marcas e nas empresas, nos grupos e nas pessoas, uma boa reputação é uma coisa extraordinária. A reputação abre portas, permite-te, ou não, chegar a sítios? Sim, também, com certeza, não é? Mas quer dizer, sobretudo, permite ter uma relação saudável, honesta, coerente com a comunidade, com os shareholders, com as partes interessadas, com os clientes, com os fornecedores, com tudo, não é? A marca é uma coisa muito importante para diferenciar. A reputação da marca é, digamos, o elemento fundamental para ter uma boa relação saudável com os vários intervenientes relacionados com a marca. Olha, nós estamos a cumprir o nosso tempo. Acho muito curiosa a tua expressão, não podemos ir contra a bolha mediática. E a pergunta é: ainda há bolha mediática ou o jornalismo, entre redes sociais, desinvestimento, modelo de publicidade que desapareceu e televisões de notícias que nascem como cogumelos, isto parecem sinais profundamente contraditórios? Não são, quer dizer, depende do projeto em que estás envolvido, não é? Se tu estiveres envolvido num projeto, digamos, chamemos estruturante da opinião pública, tu não podes fazer isso fora da bolha mediática. Ponto final, parágrafo. Tens que estar lá. Exatamente. E a bolha mediática move-se de uma determinada maneira? Sim, de várias maneiras. Também não digo isso com um sentido assim demasiado depreciativo, digo como uma realidade que eu tenho que olhar para ela como deve ser, e ela tem muita importância. Podes dizer, por exemplo, hoje, uma ferramenta como o Twitter tem uma importância enorme na mobilização da bolha mediática. Ou seja, o que não aconteceria no passado, não é? Eu imagino que se estivéssemos a falar há 30 anos atrás, a grande fonte de mobilização da bolha mediática da altura era a agência de notícias ANOP. Certo. Pronto. E hoje, quando falamos na mobilização da bolha mediática, provavelmente estamos a falar do Twitter, não é? Alguém importante escreveu qualquer coisa. Sim, importante ou menos importante. E aquilo gerou um fogo. Claro, importante uma ou menos medalha. importante. E isso, portanto, não significa que outras formas de expressão comunicativa não tenham a sua importância. Agora, todas têm a sua importância dentro de determinados horizontes. Se tu, no caso que estávamos a falar há pouco, de uma campanha eleitoral legislativa, ela tem um peso enorme na chamada bolha mediática. Uma coisa boa desta campanha, deixa-me só dizer isto, foi um impacto que ela teve, a mobilização dos meios de comunicação e dos espectadores. Os debates que as televisões deram tiveram no somatório mais de 20 milhões de contactos. O debate do Dr. António Costa com o Dr. Rui Rio teve 3 milhões de espectadores. Vai ser, provavelmente, o programa mais visto do ano. Portanto, muito mais que o futebol, afinal. Sim, o programa mais visto do ano. Portanto, só estou a dizer, esta campanha, até do meu ponto de vista, reforçou muito o impacto das televisões como veículos de discussão política. Não é? Não só dos canais, chamamos de informação, mas também dos canais generalistas. E isso é um fenómeno até bastante interessante, se quiseres, um pouco a contravapor do habitual. Porquê? Porque a campanha
pela maneira como ela foi, pela dramatização, pelo ambiente da pandemia. Eu quero saber, eu quero ver. Pela bipolarização e pelas ofertas novas, tudo somado, a campanha gerou um grande interesse público e foi, digamos, o grande facto da vida nacional, do ponto de vista mediático, durante 2 meses, não é? É um caso, isso aliás explica porque é que houve tantas pessoas a votar. As pessoas foram atraídas. Sim, sim. Olha, não posso deixar de fazer uma provocação, lembrei-me agora. E aquele comunicador que por acaso é Presidente da República e que se chama Marcelo Rebelo de Sousa e que agora ficou em silêncio, como é que tu o vês como comunicador, não é? Eu tenho uma coisa assim chamada News Museum, que é um equipamento em que vale a pena que convidamos as pessoas a ver. Mostra os média e as notícias, a informação e tal. E ele foi inaugurado pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa pouco depois de ele ter sido eleito. Ele não foi inaugurado porque eu não gosto de inaugurações, mas o primeiro visitante a abertura. Ofereci-lhe um bilhete e ele entrou com um bilhete. A abertura foi no dia 25 de Abril, há uns anos, à 00:01. E eu saudei-o lá como comandante, chefe do Estado-Maior-General das Forças Mediáticas. Porque ele, de facto, tem um papel a esse nível como nenhum outro Presidente da República conseguiu ter, não é? Portanto, ele é, de facto, um personagem dos média, talvez mais dos média do que da política. É um caso até curioso. Eu acho que ele gosta mais de... Ele era conhecido por criar factos políticos, não é? Quando era político, ou seja, no fundo criar notícias, não é? E mesmo como político, e portanto é uma figura desse ponto de vista do maior interesse. Não tenho até simpatia pela... Enfim, é relevante para o assunto, mas tenho até simpatia. Sim, mas é fascinante a forma como ele comunica, não é? É fascinante tudo aquilo, aquela realidade toda, não é? E quando as pessoas lhe dizem, mas o senhor Presidente disse uma coisa que se calhar não devia ter dito, ele diz, já me conhecem. Sabem que eu sou assim. Isso é uma reputação, não é? Sim, sabem que sou assim. Eu acho que ele tem tido um papel até bastante... Eu percebo que haja eleitores, não é, que votaram nele pensando que ele ia fazer contraponto ao governo, não é? Por ele ser de direita e o governo de esquerda. E ele manteve o seu... Pois, ele tem um estatuto de como é que se... Senador? Sim, mas quer dizer, tem um estatuto de tentar acalmar o país, não é? Ou seja, de tranquilizar, de dar alguma segurança aos portugueses, talvez à procura de uma felicidade que eles gostariam de ter ou que alguns têm. E esse papel é muito relevante do meu ponto de vista, não é? E eu acho que a maior parte dos portugueses sentem-se representados por aquele presidente que anda na rua, que vai às compras, traz um saco de plástico e tal, faz umas cenas que ir ao multibanco para prestar declarações ou coisa assim, mas acho aquilo interessante, não é? Do ponto de vista também sou da comunicação. Se calhar se fosse assim uma coisa mais institucional, não pensaria o mesmo, mas como sou da comunicação, acho notável o papel que ele tem, de facto. O que é que te falta fazer? Eu não espero de nada. Eu agora sou silvicultor estagiário, que é uma atividade que é mais física e não tem stress, porque se não fizeres uma coisa este ano e fizeres daqui a 3, o resultado é mais ou menos o mesmo. E portanto estou bastante bem com isso. Enfim, tenho família e amigos, gosto muito de ler, de estudar coisas e tal. Portanto estou aqui, não estou nesse... Não tenho outra expectativa mesmo. As expectativas, sempre as expectativas. Comunicar é um jogo entre seres humanos e as pedras do jogo são quase sempre entre o que espero e entendo do outro e o que o outro espera e me diz. A linguagem está aqui no meio para ligar os fios. Agora imaginem que têm de falar para 10 milhões de portugueses, para lhes explicarem o que é que está a fazer, como faz e para quê. E ao mesmo tempo, cada um desses 10 milhões de portugueses individualmente tem uma expectativa. Para começar, espera ter uma vida melhor amanhã. Ora, quem tem esse trabalho de tomar grandes decisões e responder perante o cidadão são os políticos eleitos. Talvez por isso eles usem palavras cautelosas, neutras e pouco concretas na maioria das suas falas, porque a fronteira entre ser eleito como o mais popular político ou o mais criticado é mesmo muito curta. Até para a semana.